Oi, gente! E aí? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Dani Entrevista. Sim, hoje vamos ter mais um Dani Entrevista aqui no canal. Então vocês já sabem, né? A história da vida do imigrante você acompanha aqui. Notícias sobre imigração você também acompanha aqui. Notícias sobre Estados Unidos em geral você também acompanha aqui. Então, ó, para quem não é um inscrito ainda do canal, tá perdendo muito conteúdo de qualidade, de verdade, viu, gente? Inclusive essa história aqui que eu vou contar logo mais para vocês, para inspirar vocês, de alguém que chegou até o Green Card sozinho. Como assim, Dani? Sozinho. Eu vou contar para vocês como que ele fez o processo sozinho. Mas calma, antes, se inscreva no canal, viu, gente? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ativa também o sininho. Sempre quando eu divulgar um vídeo, um Dani Entrevista ou uma live com advogado de imigração, você vai acompanhar aqui no meu canal em primeira mão, você vai ser notificado. Então, assina o canal, também ativa o sininho. Se puder, deixa o like aqui no Dani Entrevista, que você ajuda demais o canal deixando o like, viu, gente? Ajuda a Dani de verdade. Se quiser compartilhar essa história também para inspirar, fica super à vontade, porque história boa é história compartilhada, não é? Então, vamos, gente, vamos conhecer um pouquinho mais a história do Rogerinho. Eu quero contar a história dele por quê? Porque esse Dani Entrevista é justamente para mostrar várias formas de brasileiros que estão conseguindo chegar à sua legalização nos Estados Unidos, seja através de um EB3, seja através de um EB1, seja através de um EB2, seja através de um EB2 NW, por exemplo, mas formas diferentes, né? E o Rogerinho, ele tem uma história incrível para contar para vocês. Sabe por quê? Porque ele chegou até o Green Card sozinho. Sozinho como, Dani? Sozinho, fazendo tudo sozinho, sem advogado de imigração. E ele vai contar essa façanha dele aqui no canal para vocês. Eu vou chamar já o meu convidado a partir de agora. Vai ser uma história incrível para vocês conhecerem. Rogerinho! E aí, tudo bem? Ei, Dani! Vamos, guri! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Ele adora que eu fale guri, né? Porque eu falei, eu sou do Sul, sou gaúcho, eu falo guria, né? Ou se eu tô aqui nos Estados Unidos, eu falo bro pra todo mundo. Mas enfim, guria é gaúcho mesmo. Mas, guri, que história, hein? Chegar ao Green Card sozinho, Rogerinho. Ah, Dani, primeiro eu quero te agradecer aí por a abertura desse espaço, dizer para você que eu sigo você já há muitos anos, entendeu? Já te acompanho há muito tempo, assim. Antes assim, de chegar no Green Card? Muitos vídeos bacanas, muitas músicas legais que você coloca aí dos seus vídeos, assim. Então, para mim é um prazerzão mesmo estar aqui com você aqui, tá bom? Obrigada, Rogerinho. É um prazer ter você também, até porque você tem uma história incrível para contar. Porque, assim, é uma façanha, né? Uma façanha mesmo chegar ao Green Card sozinho. Quando eu falo, muitas pessoas vão pensar assim, sozinho como? Ah, ele não teve job offer. Não, gente, sozinho porque ele fez sozinho mesmo. Ele com ele mesmo. É isso aí. Rogerinho, primeiro vamos tentar entender, né? Antes, acredito que o pessoal já vai fazer essa pergunta, né? Mas, Dani, começa aí falando, ele estava já nos Estados Unidos e fez o processo sozinho? Ou seja, ele entrou nos Estados Unidos, viu como funcionava o sistema e aí fez o processo sozinho? Ou ele fez do Brasil? Vamos começar contando já essa primeira parte, né, Rogerinho? Ele fez do Brasil, certo? Certo. Assim, tudo começou, Dani, com esse desejo que a gente tem, assim, essa mosquinha azul, quando pica a gente, assim, a gente quer vir pra cá, quer vir pra cá, quer vir pra cá. Eu acho que foi assim com você, eu acho que com todo mundo, com quem tá no Brasil. Então, assim, chega algum momento que você quer fazer, e você não consegue. Meu filho, ele ia fazer 21 anos, 4 meses antes, Dani, de eu aplicar. 4 meses antes. Ele ia ficar sem status, porque mesmo que eu viesse aplicar depois, ele já tivesse 21 anos, você sabe que ele não teria como ganhar não, ele não entraria embaixo do guarda-chuva, né? Ele não seria meu dependente. E se eu fosse pagar, por exemplo, assim, a questão do visto de estudante, tal, alguma coisa assim, eu ia pagar pro resto da vida, ou eu ia ter que ficar separado do meu filho, né? Então, assim, eu comecei a procurar alguns escritórios e tal, e naquela época, 2 anos atrás, todo mundo estava muito cheio, né? Eles me pediram um tempo muito longo para me entregar. Então, assim, como tinha que ainda enviar do Brasil até chegar na imigração, de fato, o processo, ele tem que entrar na imigração, você sabe, né, Dani? Para contar ali, antes do aniversário dele. E ninguém queria assumir essa responsabilidade. Eu falei, olha, eu posso fechar, mas se for dessa forma, né? Porque no começo eu tinha uma dificuldade, que era a questão do valor, eu não tinha dinheiro, né?
E eu acho que a grande maioria, né? Tipo, principalmente até para o pessoal entender, mas ele não tinha dinheiro por quê? Porque ele fez um EB2NW, gente, que não tem a oferta de um empregador americano, mas é um processo bem complexo de se fazer, porque você, como você não tem a job offer, a oferta da empresa americana, você precisa desenvolver um business plan ou um professional plan, por exemplo. Então, ele é um processo complexo de se fazer. Por isso que quando a gente fala que o Rogerinho fez um EB2NW sozinho, é uma façanha mesmo. E eu quero que... Então, e aí... processo consular, né? Justamente sendo Isso aí. E aí, o que aconteceu? Primeiro que eu não tinha o dinheiro. Aí, chegou um momento, falei, cara, ou eu faço ou não faço, porque eu não quero separar a família, né, de alguma forma. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E ali eu decidi, né, aceitei ali uma proposta, tal, aquele negócio todo, eu ia vender o carro, eu ia fazer aquelas loucuras que a gente faz, né? Por amor aos Estados Unidos. Então, aí estava tudo certo. Aí, quando eu fiz a entrevista com a pessoa falou para mim que ela não tinha, depois, né, a gente seguindo, né, ela falou que ela não tinha como garantir aquele processo chegar aqui nos Estados Unidos, na USAS, né, na imigração, antes do dia 7 de julho, que é a data do aniversário do meu filho. E aí eu fiquei naquela. Só tinha uma chance. Eu ir para frente do computador, estudar. Alguma coisa eu já sabia, lógico que eu já vinha acompanhando há muito tempo, né? E entender como é que funcionava e começar a fazer. Então eu busquei uma pessoa para me ajudar, né? Para mim auxiliar. Te ajudou em que essa pessoa especificamente? Ela me ajudou com a parte da internet, né? Então, tipo assim, ó, baixa isso, procura isso, olha, eu preciso que você digita isso para mim. Não, eu pegava, corrigia, não, essa carta aqui, desse jeito não vai e tal. E aí, na hora que eu ia pedir para a pessoa uma carta e a pessoa não tinha tempo, mas eu não tenho para fazer a carta. Eu falei, não tem problema, eu faço para você, você avalia se der, se você achar que tá tudo certinho, eu vou contar a nossa história de amizade, tudinho. Aí você, olha, se tiver tudo ok, você assina. Aí fala, não, beleza, faz aí então para me olhar. Aí chega, então assim, eu fui dando meu jeito, Dani, fui dando meu jeito. E assim, eu passei a ter muita experiência com isso, né? Aprendi muito, porque uma coisa é quando você aprende na parte teórica. Outra coisa é quando você aprende na prática, fazendo, né? Mas, Rogerinho, vamos voltar um pouquinho para o pessoal entender, né? Em que área profissional você aplicou para o EB2NW? Dani, eu sou técnico de administração, nem curso superior eu tenho. Então, só para você ver como é que são os mitos que tem, que eu aprendi isso também, né? Eu aprendi que o EB2NW, o governo americano fez isso para ajudar mesmo o povo, cara. Só tem essa explicação. Foi uma forma... Técnico em quê? Só para o pessoal entender. Sou técnico em administração. Administração. E você se formou nesse técnico em que ano? Para o pessoal entender bem essa timeline. Em 97, com 19 anos. E depois desse técnico que você teve em administração, lá em 99, você fez algum outro curso de qualificação? Algum tecnólogo? Nenhuma mas aí que está o segredo, Dani. Você começa a estudar, você começa a entender o que realmente a imigração quer, entendeu? Ela quer que você tenha um processo bem feito, que ele fale por si só, da qualidade, da experiência naquele tempo. Eu ouço aí, às vezes, por exemplo, pessoas falando que só pode o EB2NW para quem tem doutorado, mestrado, que não é verdade. Eu ouço pessoas falando que você precisa ter o curso superior, e não é verdade, porque a maior prova sou eu, né? Então eu ouço as pessoas falando que você precisa falar inglês, né? Oi? Isso é verdade. Tem alguns mitos também da questão do falar inglês, mas tem uma questão também. Muitas vezes o curso superior ele não vai ser exigido no EB2NW, desde que o imigrante ele tenha experiência no que ele vai fazer. Então, aí tem a chave. Você tinha quantos anos? Olha os segredinhos. Então o que acontece? Eu acho, Dani, que o maior mistério, o maior segredo que tem no EB2NW, na minha opinião, eu acho que a cover letter é importante, tá? A cover letter é importante, né?
Mas é um resumão. A verdade é que o meu entendimento da Coveléria é um resumão. Mas eu acho que as cartas de recomendações, ela tem um grande mistério, um grande segredo ali que convence o agente de imigração, porque é discricionário a ele, né? Eu posso fazer um processo, Dani, e você fazer outro. Nós entregarmos o processo no mesmo dia. Você pode ter mestrado, doutorado e eu curso técnico. Se o meu processo falar por si só, for bem feito, né? E o seu, por mais que você tenha, né, toda uma preparação maior, um status, um habil, vamos dizer assim, trabalhista melhor, alguma coisa, mas se ele não tiver bem feito ali, a chance de eu ganhar e, de repente, você não ganhar é muito grande. Então, assim, o processo, ele precisa falar por si só daquela pessoa que está aplicando. Não existe um segredo, lógico que não existe um segredo, mas são pequenas coisas que somam, entendeu? Pode falar. Não, eu ia te fazer uma pergunta, porque você estava falando muito da carta de recomendação, né? Ela fala por si só. No teu processo especificamente, quantas cartas de recomendação você teve? O mínimo é 6, né? Isso que todo mundo usa 6. Eu fiz 10. Fiz 10 cartas. Né? Você também não pode exagerar, porque as suas cartas têm que ter qualidade, né? Mas agora uma outra perguntinha que você não me respondeu ainda. Quanto tempo de experiência você tinha na área? Então, eu tenho hoje 46 anos com cara de 20, né, Dani? Jovem, somos todos jovens. Eu tenho 46 anos, Dani. Eu apliquei hoje, né? Tá fazendo 2 anos, vamos dizer assim, que eu apliquei, que é justamente esse período aqui, foi abril, mais ou menos abril, né? Que eu comecei a fazer o trabalho que meu filho faz, aniversário em julho, então foi mais ou menos esse período. Então tem 2 anos que eu apliquei. Então, 2 anos atrás, eu tinha 44 anos. Eu formei, se eu não me engano, foi em 98. Então, assim, de formação, eu teria uns 23 anos, 24 anos de formação, né? Mas eu acho que esse também não foi o grande... a cereja do bolo. Né? A cereja do bolo. Eu acho... O que foi a cereja do bolo, então, para você? Então, eu acho que foi realmente a carta de recomendação. É você fazer um processo onde você tem carta de recomendação, que ali ele fica entrelaçado ali de informações junto com a Coveléria. Então, esse conjunto que, na minha opinião, que é onde o advogado, que é o cônsul, lê. Ele não vai ler aquelas 500 folhas que todo o processo tem, que é desta grossura. Né? Porque se ele fizer isso, nós vamos ter que ter 1.000 pessoas dentro lá do consulado americano, ou da USCIS, melhor dizendo, porque é o mundo todo aplicando, é o mundo todo, todos os dias, milhares de processos são aplicados, chega na USCIS. Mas você teve cargos de liderança nessas empresas, nesse tempo todo que você trabalhou, por exemplo, na área administrativa, você teve cargos de liderança em grandes empresas do Brasil? Porque isso também é um ponto bastante importante no processo de PPT. Sim, eu tive. Eu fui presidente do Inmetro. Ah, isso te ajudou bastante também. Ajudou, mas eu tive o presente... Assim, quando você está preenchendo um processo, você tem que colocar início e fim de cada processo. Uhum. Então, ali foi apenas 4 anos, né? 4 anos. Então, assim, no conjunto, eu tive outras experiências, né? Trabalhei em outros lugares, mas, assim, de liderança mesmo, foi quando eu estive na presidência do Inmetro, entendeu? Então, assim, lógico que ajudou. É um órgão nacional, né? É um órgão nacional, então, querendo ou não, né? É prestígio para você. Presidência do Inmetro do meu estado, tá, Dani? Do meu estado do Espírito Santo. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Então, lá nós chamamos IPEM Inmetro, né? Que é um órgão delegado do Inmetro. Então, se chama Inmetro, né? Representa o Inmetro, se chama Inmetro. Então, foi um cargo importante? Realmente, foi um cargo bem importante. Mas, já pensou se todas as pessoas tivessem só esse cargo, quer dizer que ele é eletivo Não é isso, não. É que
como o cargo te ajudou, no caso, as cartas de recomendação também, porque quando a gente tem um cargo de prestígio num órgão, né, principalmente num órgão de reconhecimento como o Inmetro, você consegue cartas de recomendação de isso aí vem a amizade, né? Vem a amizade. Mas tem uma outra questão que envolve isso aí, Dani, que é assim, quando você está montando um processo, você precisa declarar a experiência. Vamos dizer que tem alguém nos ouvindo agora, ele trabalha numa multinacional, ou ele, né, ele precisa comprovar a experiência, que é isso que o oficial de imigração está querendo saber. Né? Se ele tem a experiência, se ele recebeu prêmios, se ele foi em algum momento. Só para você ter ideia, Dani, eu lá na minha cidade, no meu bairro, eu tinha um projeto social. Esse projeto social, a gente tinha aula de judô, de zumba para as mulheres, aula de futebol para as crianças, judô, jiu-jitsu e balé para as crianças, né? Eu tinha esse projeto na minha comunidade lá para ajudar as crianças. E aí eu tinha várias fotos ali. Então eu com o microfone apresentando o evento, que aí a apresentação todo fim de ano, Natal, assim, a gente fazia uma apresentação para as mães, né? Fazia para os pais, aquele evento bem legal. Então, o que aconteceu? Aí tinha fotos minhas, eu segurando o microfone, explicando lá, né, falando, e aquele monte de criança em volta de mim, as menininhas lindas, roupinha de balé, todo mundo arrumadinho e tal. Por exemplo, eu usei aquelas fotos no meu processo. Porque eu tenho que passar uma imagem para o cônsul ali, para o oficial de imigração, porque como a decisão dele é discricionária, você tem que pegar tudo aquilo que você tem de bom e mostrar para ele. Reconhecimento, né? O reconhecimento também de você como profissional, que é uma das questões que também conta no EB2NW. Vou pensar nisso mesmo, Rogerinho, se a gente for pensar nos critérios de elegibilidade do EB2NW, quais foram os critérios que você utilizou? Porque lembra, a gente tem que ter no mínimo 3 requisitos, né? Que a imigração ela coloca lá no site, disponibiliza como requisitos para você ter aí possibilidades de conseguir um EB2NW. Não é certo que vai conseguir, mas são 3 possibilidades. Quais foram os requisitos no teu caso, especificamente, que você atingiu? Então, no meu caso, foi o salário acima da média, né? Foi aquele que eu era... Eu me inscrevi, eu nem era inscrito na associação, né? Que normalmente a gente... e o outro, deixa eu ver no meu caso, qual foi que eu usei o outro? Presidência do Inmetro, daqui a pouco do seu estado? Não, entrou, mas não foi exatamente esse, Dani. Eu não estou lembrando o terceiro agora para falar exatamente, né, para te responder com exatidão, né? Eu não estou lembrando agora qual foi o terceiro. Até uma pergunta interessante que você fez aí. Eu lembro que foi que eu acabei ligando lá para o CRA, Conselho Regional de Administração, e aí paguei anual, chegou a carteirinha para mim, tirei a foto colorida, mandei traduzir, e estava lá traduzido, opa, mais um item. E o legal disso aí, Dani, que é qualquer associação, você pode procurar na internet, se tiver uma associação que engloba o seu trabalho, é de taxista, é do que também, for. Né? Tem o teu tempo de experiência que também não contou? Isso. Meu tempo de experiência, eu acho que foi esse, meu tempo de experiência. Porque, na verdade, as minhas cartas, né, eu fiz ela de forma integrada. Terminava uma, entrava outra para falar os meus anos de experiência. Porque, às vezes, a pessoa chega e não coloca a data. Tem que colocar a data. Que no ano tal, eu trabalhei com a Daniele, lá na Califórnia, tal, e depois, posteriormente, eu trabalhei com fulano de tal, lá não sei aonde. Então, o cara vai vendo, assim, ó, e automaticamente ele vai tendo noção do tempo de experiência. Então, assim, eu comecei a trabalhar a mente do oficial, né? O que o oficial quer saber disso? Se a minha experiência, se eu colocar todas as cartas a pessoa e não falar a experiência, né? Então, assim, são coisas assim, eu já ouvi as pessoas falando que em alguns processos que foram feitos, alguma coisa assim. Você tinha prêmios na sua área? Teve prêmios de reconhecimento na sua área ou não? Então, Dani, eu não tinha. Mas como bom brasileiro, eu cheguei para um amigo vereador, né, e falei, poxa, aí
dá um voto de louvor lá para mim, lá do meu trabalho, né? E aí é oficial isso aí, entendeu? É oficial. E aí tem lá oficial e tal. Então, assim, eu fiz alguns pedidos, assim, algumas coisas assim. Então, de uma certa forma, Dani, ali, aquele momento, quando eu estava na frente do Inmetro ali, eu tive realmente, assim, muita exposição positiva. Tive muita coisa positiva. Não fiz esse pedido para um colega meu, né? Mas isso não fazia referência, porque o que acontece? Quando chega na Páscoa, você precisa fiscalizar. Quando você chega na volta às aulas, você precisa fiscalizar materiais escolares. Quando chega Natal, Ano Novo, você precisa saber se aqueles brinquedos que vão ser dados para as crianças, se tem ali, por exemplo, ali a faixa etária, se tem ali o CNPJ da empresa, então você tem que fiscalizar. E eu, como presidente, eu tinha que acompanhar, né, para estar ali acompanhando. E as reportagens acabavam, às vezes, me acompanhando. Então, eu tinha muita matéria, eu tinha muitos jornais com minha foto. Isso também te ajudou, né? Porque isso tudo me ajudou. Então, eu falei aqui na questão, por exemplo, de um amigo que eu pedi, mas, assim, na verdade, foi até uma questão, assim, de quando você às vezes fica inseguro com alguma coisa, entendeu? Você fala, poxa, eu quero mais, eu nem precisaria, porque eu já tinha muito documento que comprovava, no caso, assim, essa minha exposição pública, né? Então, assim, na verdade, eu penso que os Estados Unidos está tão desesperado por profissionais qualificados, né, que eles estão até fazendo vista grossa por alguns casos para facilitar a entrada. Mas o processo... pergunta. Posso fazer mais uma pergunta? Porque eu tenho que te perguntar coisas do seu processo. A galera quer entender como o Rogerinho fez isso sozinho. Então, vamos lá. Vamos pensar também na questão, quando você fez o teu business plan, você disse para a imigração que você ia fazer o quê nos Estados Unidos? Então, eu fui na área de fiscalização, que eu ia fiscalizar os portos de mandar mercadorias para o Brasil. Porque quando chega a mercadoria no Brasil, você precisa se enquadrar com as portarias, né, do Inmetro, porque senão é tudo apreendido. Chega lá na imigração, vai ver que não tem isso, então o CNPJ da empresa, não tem a faixa etária da criança, se é de criança de 2 a 5 anos para brincar com isso aqui, esse brinquedo aqui tem uma ponta que a criança pode colocar no olho e furar, tem uma bolinha que ela pode engolir. Então, essas coisas assim. Então, eu preparei meu business direcionado ao meu trabalho. Então assim, se tem alguém nos assistindo que está pensando em fazer, pensa nisso. Cara, eu vou fazer meu business de acordo com as minhas cartas, de acordo com aquilo que eu tenho de experiência, né? Mas eu já ouvi também pessoas falando que fez uma coisa que não tem nada a ver com a profissão dele e também passou, né? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Já que o Rogerinho fez tudo isso sozinho, essa façanha de conseguir todos esses reconhecimentos, as cartas de recomendação, mais a questão do teu nome na mídia, né, pelos projetos que você fez à frente do Inmetro, mais a questão da presidência do Inmetro no teu estado também. Quanto tempo demorou para você montar todo o teu processo do EB2NW sozinho? Dani, eu acho que foi uns 90 dias. 3 meses só? Para montar tudo? Então, você começou... Vamos pensar na timeline, porque a galera gosta de ver timeline, né? Quando você iniciou, pensou, não, vou fazer sozinho porque tá caro demais esse EB2NW, não tenho condições, vou ter que vender minha casa, meu carro, a minha tudo, né? Tudo que eu tiver dentro de casa eu vou conseguir pagar esse valor e não tem como, então eu vou fazer sozinho. Quando você pensou em fazer sozinho, foi lá em 2021, certo? Porque você disse que... 2021, isso aí. Isso aí, né? Porque o teu processo levou 9 meses para ser aprovado e aí... 9 meses para ser aprovado. Isso aí. Isso aí, tá. Então, gente, só para vocês entenderem... Por isso, Dani, que eu pedi eu trouxe uma pessoa para me ajudar. Uma pessoa que pudesse trabalhar, guardar na pasta, criar uma pasta, né? Olha, esse documento aqui, manda para a menina aí que vai fazer a tradução, porque a tradução eu pedi para alguém fazer, porque no meu caso não precisa ser juramentada. Muita gente já fez juramentada, mas eu fiz questão que as minhas fossem juramentadas para mim não ter erro. Não precisa ser cópia colorida, mas eu fiz questão que as minhas fossem cópias coloridas do meu processo. Eu queria realmente impressionar em pequenos detalhes o oficial, entendeu? Então, assim, eu trouxe uma pessoa para me ajudar, não no pensante, mas sim na questão mesmo
em si. Tá, então 2021 foi quando você pensou, montou, aí teu processo, como você fez do Brasil, né, tua entrevista foi no consulado do Brasil, levou mais ou menos 9 meses até tua documentação ser aprovada pela USCIS e ser encaminhada para o NVC, que é o National Visa Center. Aí foi encaminhado lá, aí lá eles te pediram os teus exames médicos e também agendaram a tua entrevista no consulado. Primeiro eles pedem, não pedem exame médico, eles pedem ali aquela documentação onde querem saber se eu tenho algum crime, se eu tenho... aquela documentação que eu não recordo todas aqui, eu tenho tudo guardado, né? Quando eu preciso saber, mas eles foram no meu background e saber exatamente quem era o Rogerinho, né? E assim, também da minha esposa e também dos meus 2 filhos, tá? De todo mundo. Polícia Civil, Polícia Federal, eles pedem tudo justamente para que eles fazem aquela sondagem. Aí eu recebo o ok deles, que é o DQ. Aí sim parte para essa parte. Eu só tenho essa parte antes para a gente chegar nessa onde você estava. Pode concluir aí que eu acabei te cortando, desculpa. Não tem problema não, é importante a gente explicar para a galera. Agora, o que eu ia te perguntar, que eu acho que é uma curiosidade do pessoal mesmo, é como foi tua entrevista do teu Green Card? Foi super tranquila? Então, Dani, eu acho que esse é mais um mito que tem, que muita gente fala, né? Porque, normalmente, de todas as pessoas, eu já ajudei muita gente a montar o processo, eu já ajudei muita gente. E, graças a Deus, as pessoas que eu ajudei, Dani, também tiveram o processo aprovado. E com isso você vira amigo da pessoa, né? Tipo assim, a gente está se conhecendo hoje, mas a gente acaba... Parece que eu te conheço há muito tempo, Dani, porque eu te assisto, lógico que você está me conhecendo hoje. Mas parece que eu já te conheço há muito tempo já. Então, assim, o que acontece? Todas as pessoas próximas, pessoas assim que a gente conversa... A sua. Então, sim, vai ter o mesmo resultado que o meu. É só confirmação de documentos. Eles querem saber se aquele meu documento lá, aquela minha habilitação que eu mandei, aquela certidão de casamento, se a minha esposa é aquela que está ali mesmo, se meus filhos são aqueles ali mesmo, eles querem fazer as confirmações com o original. Então, assim, eles querem que você vai lá com sua digital, né, e clica, eles começam a preparar tudo para você. Eles querem saber se o seu exame médico está tudo certo. Então, ali a entrevista, na verdade, assim, é para ele confirmar aquilo que você mandou por documento, onde ninguém viu o que foi feito. Então, ali, aquele oficial ali é o oficial da confirmação. Assim, comigo foi muito tranquilo, Dani, porque ele chegou e falou, você é o Rogério Pinheiro? Aí eu tenho que responder, eu sou o Rogério Pinheiro. Ele olha para a foto, olha para mim, aí falando para minha esposa, depois fala com meu filho, depois fala com minha filha. Primeiro ele identificou quem era, né? Aí ele pergunta, é você que está querendo, você vai montar? Me pergunta para saber se eu sei um pouquinho daquilo que está ali, mas ele não pergunta assim, o que está dentro do processo, para mim ter que lembrar, alguma coisa assim, alguma pegadinha, não. Me pergunta coisas bem simples que... se eu não souber responder, como se não fosse eu mesmo, entendeu? Então, assim, é muito tranquilo. Na minha opinião, é uma confirmação que essa pessoa e esses documentos se encaixam, né? E, assim, foi muito tranquilo mesmo. Perfeito. Até porque eu quero entender, eu quero explicar para a galera também, Rogério, porque a gente está correndo com o tempo, gente. Por quê? O que é o Dani Entrevista? O Dani Entrevista é uma entrevista direta mesmo, onde a pessoa conta a história dela e explica para vocês como que ela chegou até o processo de legalização. E eu sei que muita gente não tem tempo para ficar muito tempo escutando os vídeos, então eu tento fazer realmente vídeos que sejam mais curtinhos, para que vocês possam conhecer as pessoas, porque eu não gosto que você chegue no meu canal, veja um vídeo logo, não vou assistir porque é longo o vídeo. Não, eu quero que vocês se inspirem na história e eu quero trazê-las de uma forma curtinha, reduzida, porque o Rogerinho depois vai ter o canal dele e vai contar tudo detalhado lá. Simplifique mesmo para vocês entenderem, quem quiser daqui a pouco tentar um processo de EB2 sozinho, saiba que vai ser um desafio, porque você tem que montar seu processo, sim,
Mas não é impossível, não. Você só vai ter que ter todas as questões envolvendo, enfim, fazendo um processo bem certinho, as cartas de recomendação, vendo o tipo de perfil que você tem. Se não tem tanta questão acadêmica, vai ter que ter a questão profissional. Agora, uma coisa importante que eu quero deixar claro também no vídeo é, o Rogerinho, ele não recebe o Green Card logo de cara, tá, gente? Porque ele fez o processo consular. E quando a gente faz o processo consular, quando você faz a entrevista, não vem o Green Card na casa, no seu endereço no Brasil. Você tem que fazer a entrada nos Estados Unidos primeiro, com o visto que foi colocado no seu passaporte após a entrevista do seu EB2NW. Você entra com esse visto e quando você estiver aqui nos Estados Unidos, mais ou menos leva em torno de uma semana, né, Rogerinho, para o Green Card chegar na residência americana. Aí tá ele, ó, exibindo o Green Card dele. Na verdade, você até falou, né, Dani, eu até tive sorte, porque como eu fiz uma entrada inicial para ver questão de casa inicialmente, antes de vir para minha família, então eles já fizeram a entrada eu já fiz a solicitação ali naquela primeira entrada, e quando eu voltei para o Brasil e retornei com a minha família, o meu Green Card já estava em casa, né? É isso aí. É só que eles exigem um endereço, né, Dani, para mim, de alguém, assim, né? Como eu não conhecia ninguém aqui em Orlando, que eu vim para Orlando, eu pedi a pessoa que estava olhando a corretora, né? E eu pedi um favor para ela. Falei, olha, você pode me fazer um favor? Eu preciso de um endereço para o meu Green Card chegar. Aí ela, não, sem problema. E ela foi me ceder o endereço. Aí quando eu cheguei, realmente, aí ela foi e me entregou o Green Card, assim, e o meu Social Security. Então, assim, é muito legal quando você recebe, uma sensação maravilhosa, né? Uma sensação maravilhosa mesmo. E para você e para toda a sua família, né? Você veio, como você mesmo disse, com a sua esposa e mais 2 filhos, né? Isso, para nós 4. Para nós 4, assim, e ainda bem que quando eu, assim, voltando um pouquinho, quando eu fiz, né, deu mais ou menos uns 90 dias, mandei para lá, chegou lá, então chegou antes do prazo do meu filho completar os 21 anos dele. Então, com isso, ele também tem o Green Card dele. Hoje ele trabalha na Amazon, tá bem aqui, tá feliz, né? Ele já fala inglês fluente, então, assim, muito legal. Perfeito. Legal mesmo. Você fala fluente já, Dani? Hã? Você já é fluente já, né, Dani? Eu vou te dizer, eu moro aqui já há 8 anos nos Estados Unidos, né? Não vou te dizer que eu sou fluente, porque eu acho que o vocabulário do inglês é algo que você está aprendendo todos os dias, né? Porque como a gente não é nativo, a gente tem que estar aprendendo sempre. E é um vocabulário muito extenso para você conseguir decorar todas as palavras. Como os americanos mesmo dizem, nem eles sabem todas as palavras. Então, né? Eu não me considero fluente, eu me considero inglês avançado, na verdade, não fluente. Mas já está muito bom. Já está excelente. Mas, enfim, Rogerinho, foi um prazer ouvir contar a tua história, foi um prazer mostrar para como foi, né? Você desenvolveu todo o teu projeto sozinho, essa façanha de conseguir a tua legalização sozinho, e parabéns pelo seu Green Card, parabéns de verdade. Viu? Obrigado, Dani. Eu que tenho que te agradecer, Dani, por essa oportunidade, estar te conhecendo, estar participando do seu canal, para mim é uma honra. Queria só deixar o meu Instagram, se você permitir, é claro. Pessoal, é Rogerinho _Pinheiro. Segue lá, a gente mostra um pouquinho da nossa vida aqui, aluguel de carro, compra de carro, aí mais um monte de coisinhas aí, um pouquinho das coisas. Dúvida também, mais dúvidas, né? Porque aqui a gente não consegue explicar tudo, porque se a gente for contar toda a história de cabo a rabo mesmo da pessoa aí, gente, você tem que se preparar com pipoca para ficar aí umas 2 horas assistindo aí um vídeo, né? Se a gente for contar todos os detalhes. Mas eu queria que ele falasse um pouco mais de como que foi essa experiência dele como processo, e lá no Instagram dele, se vocês quiserem acompanhar a vida dele. Tá lá. Isso aí. Rogerinho _Pinheiro. Rogerinho, brigadão mais uma vez, viu? Obrigada, Obrigado também. Aqui nos Estados Unidos. Boa, guri, boa agora. Tá bom. Ó, não esqueça que você me fez uma promessa. Quando vier aqui em Orlando, você vai vir aqui em casa, hein? Dani, obrigado, muito obrigado, tá, por tudo, tá, joia? Deus abençoe você, seu canal aí, sucesso em tudo, tá? Obrigada para você também. Tchau, Rogerinho. Obrigada mesmo. Tchau. Gente, então, mais um Dani Entrevista para vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Conforme eu sempre falo, eu gosto que as entrevistas não fiquem muito longas, porque eu quero que vocês realmente assistam do início até o fim, se inspirem também nessas histórias. Mas com certeza foi mais uma história muito bacana de alguém que conseguiu brincar sozinho. Então já fica aí. Se você daqui a pouco tá com dificuldade do dinheiro, menino, porque tem, olha, não tá fácil não juntar dinheiro, ainda mais quem tá no Brasil, né, que tem que juntar em dólares ainda, não é fácil mesmo, viu, gente?
gente? Então, daqui a pouco pode ser uma possibilidade aí de você poder fazer sem precisar de um profissional. Mas lembrando, tem os riscos também, tem os riscos, mas fazendo tudo bem certinho, entendendo, tendo conhecimento, indo atrás, que nem o Rogerinho fez, talvez você tenha sucesso de conseguir a sua legalização também, o seu green card também. Obrigadão, gente. Mais um Dani Entrevista aqui para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa também o sininho para não perder todas as entrevistas do Dani Entrevista e também as lives com advogados de imigração e nossas dicas também, nossos vídeos de dicas e informações. Fiquem sempre por dentro aqui no canal. Então tem que ser um inscrito, ativa também o sininho, deixa o like aqui para ajudar a Dani também, gente. Deixa o like no vídeo e se quiser compartilhar essa história maravilhosa, fica super à vontade e compartilhe, viu? Eu fico por aqui e a gente volta no próximo Dani Entrevista. Beijo. Tchau, tchau, gente.